Bem-vindos a mais um vídeo, que é o Rafael Scapella, nômade digital, de volta a Portugal para ficar um mês. E aí depois não decidimos ainda para onde vamos, talvez passaremos pela Geórgia mais uma vez. E recentemente um português comentou aqui dizendo que imigrante que vota na direita na Europa é como uma árvore que vota no desmatamento. Comentário que não faz sentido nenhum se você parar para pensar, mas faz total sentido se você não pensar, né? E se você comprar todo esse pacote ideológico da esquerda e de toda a mídia, né, que a apoia, né, aí sim, se no Brasil você vive de Rede Globo, né, é um globominion, ou se em Portugal você está aqui consumindo o equivalente socialista aqui da mídia totalmente manipulada, então essa mitologia faz total sentido, mas para acreditar nisso você precisa de algo, você precisa não pensar, não questionar, simplesmente comprar aí os pacotes ideológicos que são vendidos aí. Vendido não, né? Empurrado goela abaixo, né? Se você pensar, você vai ser chamado de negacionista, de fascista, de nazista. Mas, continuando esse assunto, e antes de retomar o assunto aí, né, se o imigrante, o luso brasileiro deveria votar na direita ou não, claro, é óbvio que eu digo que sim, né, mas há muitos questionamentos aí, muitos vão dizer que não, que absurdo, é uma árvore votando no desmatamento, como pode fazer isso? Como você vota contra a esquerda, que é amiguinha do imigrante? Não, tudo balela. Eu vou caminhar por aqui e bem, eu vou aqui compartilhar uma analogia. Vamos supor que você precisa de ajuda, está num momento difícil, e uma pessoa te ajuda com um prato de comida, um dinheirinho emprestado, um emprego talvez, e aí, consequentemente você fica grato a essa pessoa que te ajudou e passa a apoiá-la. Só que depois, anos depois, você descobre que essa pessoa que te ajudou estava envolvida e continua envolvida em diversos esquemas de corrupção. Ao mesmo tempo que ela te ajudou, provavelmente te ajudou com segundas intenções para ganhar seu apoio, ela estava prejudicando inúmeras outras pessoas. Você continuaria apoiando essa pessoa? O fato dela ter te ajudado com alguma coisa, uma migalha, um prato de comida, um emprego, justifica você continuar eternamente apoiando, sendo cúmplice de toda a corrupção? E se você vai além e descobre que essa pessoa está envolvida com todo um esquema internacional, uma agenda distópica chamada Agenda 2030, né? E a qual visa aí praticamente implementar aí uma escravidão da era moderna, auxiliada pela tecnologia. E logo vem aí todo esse papo de lockdown climático, lockdown energético, que já está sendo implementado aí na França e no Reino Unido, países que são a privada, né, ou em Portugal a sanita do globalismo. Então você descobre que essa pessoa está envolvida em corrupção a nível municipal, estadual, nacional e internacional. Você vai continuar apoiando essa pessoa e suas ideologias nefastas só porque ela te deu um prato de comida, ou te deu emprego, ou facilitou você entrar num país? Eu tô aqui admirando esse lugar bonito. Tenho certeza que vocês estão pensando aí sobre a resposta, né? Olha só quanto desenho bonito aqui. Nossa. Acho que eu vou parar de falar um pouco aqui e admirar. Vou tentar não editar esse vídeo, né? Mas tenho certeza que vocês estão pensando aí na resposta e filosofando sobre tudo isso. Eu acho que há alguns mitos também aí da direita e da esquerda que sobre os quais nós temos que falar agora. Bem, falando da direita, tá? Eu acho que o europeu, ou especificamente o português, que apoia a direita e acha que o imigrante brasileiro é o inimigo, é o problema, e começa aí com discriminação contra imigrantes brasileiros, essa pessoa está sendo burra, né?
ela tá jogando no cesto do lixo aí inúmeros aliados em potencial. E tá caindo numa falácia parecida com a falácia que muitos esquerdistas caem, na qual eles caem, que é colocar todo mundo na mesma cesta. Né? É um erro você achar que não, só porque é imigrante tem que votar na esquerda. E se você é de direita, então você tem que ser totalmente contra a imigração. Nossa, fechem as fronteiras. Essas são medidas absurdas. Você escancarar as fronteiras e deixar entrar todo mundo sem critério algum é um absurdo. Você fechar totalmente as fronteiras e não deixar entrar ninguém também é outro absurdo. Isso sim é que seria de fato uma extrema direita, né? O que não é o caso que nós vemos aqui em Portugal ou na Europa. O problema é que tudo que não vai de acordo com essa narrativa que segue a Agenda 2030, essa esquerda extrema, tudo é chamado de extrema direita. Basta você ser um pouquinho moderado. Bem, eu não queria, mas tive que editar esse vídeo para consertar o áudio aqui, o microfone escapou. Então, não, isso não é um teletransporte. Aproveito agora para colocar um adendo aqui. Que é o seguinte, eu disse que sim, é burrice alguém da direita encrencar com a imigração brasileira aqui, né? Considerando tudo que está acontecendo na Europa, né? Agora, mais burrice ainda, é que o que eu vejo aqui, burrice misturado com hipocrisia, é que muitos que comentam aqui, né, falando volta pro Brasil, chamando de favelado, na verdade são pessoas da esquerda aqui em Portugal que comentam isso. Quando eu critico as medidas socialistas, quando eu critiquei o Partido Comunista, então recebi vários hates aí, né, do pessoal da esquerda. O que, além de ser burrice, é também uma hipocrisia, porque, horas, a esquerda não é amiguinha do imigrante, né, é antidiscriminação e tudo mais, então é irônico, né? Mas grande parte das pessoas aqui que vem comentar aqui, dizendo para voltar para a favela, né, entre aspas, na verdade são pessoas de esquerda que odeiam quando eu critico a esquerda na Europa. Mas, independente de política, de ideologia, eu entendo que sim, é complicado, né, você vê que em muitos lugares aqui há mais brasileiros que portugueses. Sim, eu entendo. As pessoas podem até gostar de brasileiros, mas pode chegar um ponto que sim, é complicado. Imagine como seria no Brasil, né, se na sua cidade há mais argentinos do que brasileiro. O que até foi o caso quando eu visitei Pipa, era mais ou menos isso, né? E alguns até reclamavam, tá? Então muitas vezes, isso deve ser considerado uma situação complicada, mas fica a dica aí para quem é de direita, tá? E principalmente pessoal de esquerda, porque assim, com a direita até tem diálogo, eu posso dialogar, né? Ainda mais porque eu também sou, né, faço parte aí desse lado da história, o lado que não finge ser bonzinho enquanto impõe uma distopia, né? Então é muito mais fácil você dialogar com a direita. Agora com a esquerda, esquece, não tem diálogo. Concorde comigo ou então você é um nazista, ponto final. Bem, agora coloquei esse adendo aqui no vídeo, eu vou acionar meu teletransporte e voltar lá para a ponte. E como eu sempre falo, né, se você tá chateado com tantos brasileiros em Portugal, vai dar uma olhada lá na sanita, na privada do globalismo, que é a França, a Alemanha e o Reino Unido. E ver como que a imigração nesses países, totalmente descontrolada, de culturas extremamente incompatíveis, tem praticamente, né, destruído culturalmente esses países, né? Então assim, imigração pode ser algo bom, pode ser algo ruim, depende de como é feito, depende de quem está imigrando, a cultura do imigrante, né? Em Portugal, Portugal tem essa vantagem de que o brasileiro tem uma cultura compatível, compartilha uma história, né, com Portugal. Isso deve ser considerado. Quem dera a França tivesse a mesma sorte de Portugal, pelo menos nesse quesito, né? E outra, Portugal, o Brasil agora, com todos esses protestos, né, no final de 2022, está sendo um exemplo para a direita. Está sendo um exemplo para os americanos, um exemplo para o que eles deveriam ter feito e não fizeram em 2020. E agora, Elon Musk, Twitter, está deixando cada vez mais claro que os negacionistas, na verdade, não eram as pessoas que questionaram as eleições, mas sim aqueles que aceitaram. Esses aqui são, de fato, os negacionistas. E os brasileiros estão sendo exemplo agora para a direita na Europa,
né, em Portugal especificamente, nos Estados Unidos e no mundo? Ou vocês acham que essa fraude, né, não posso falar a palavra, eleitoral, vocês acham que isso foi só no Brasil? Olha para o estado do Arizona agora, o que aconteceu lá em 2022. Ou nos Estados Unidos em 2020. A Alemanha recentemente anulou eleições. Horas. Quer dizer então que uma democracia pode sim rever suas eleições? Uau! Eu achava que isso era um ato antidemocrático. Então, enfim, brasileiros estão dando exemplo, né? Brasileiros que estão em Portugal vão continuar dando exemplo. Olha o que aconteceu. Deixa eu respirar um pouco aqui, vai passar um metro fazendo barulho aí. Mas vou contar uma história aqui. Espera aí. Eu acho que o microfone não estava funcionando, hein, pessoal? Pode ser que o áudio tenha ficado meio ruim, porque o microfone escapou aqui. Mas ó, o que eu ia dizer? Olha o que aconteceu aí em Lisboa recentemente. O maior ladrão da história do Brasil, ou talvez do mundo, veio para Portugal e brasileiros em Portugal protestaram. Supostamente aqui o ladrão foi eleito aqui, só que onde estavam os eleitores dele? Né? Pelo contrário, houve um enorme protesto aí contra esse ladrão. E vocês acham que esses brasileiros, quando conseguirem a cidadania portuguesa por descendência ou se naturalizando por tempo de residência, vocês acham que eles vão votar no equivalente do PT aqui em Portugal? Vocês realmente acham isso? Eu acho que não. E nem devem. Né? Ah, mas a esquerda ajuda o imigrante. Não, ajuda o caralho. A esquerda cria mais problemas do que solução. Ela dá uma migalha aqui, uma ajudinha ali, mas no final das contas ela cria um problema muito maior para o país e para o mundo. E como eu disse, aquela analogia, não é porque você deu um prato de comida, ajudou uma velhinha a atravessar a rua, deu emprego para alguém, que isso justifica toda a distopia que você cria na sociedade. Então, ok, obrigado pelo prato de comida, sou grato, mas isso não quer dizer que nós temos que apoiar toda essa distopia que está sendo implementada aí no Ocidente. Então, não, se você tem seu passaporte português, não vote no equivalente do PT aqui, tá? A não ser que você realmente esteja pensando em migalhas, né? Mas mesmo assim, não seja comprado por migalhas. Bem, acho que eu vou pausar um pouco aqui para dar uma olhada no microfone, que eu acho que não está funcionando. E como eu disse num vídeo anterior, a esquerda muitas vezes facilita uma imigração descontrolada, e isso cria problemas para o próprio imigrante. Então assim, ela te ajuda de um lado, mas te atrapalha por outro. Ela te ajuda por 3 meses e te atrapalha por 30 anos. É realmente uma ajuda? É sério isso? Então tente questionar realmente se vale a pena continuar apoiando esse sistema que é uma porta aberta aí para a implementação de uma distopia, né? Mas para muitas pessoas isso ainda é conspiração, né? Infelizmente. E num vídeo anterior, onde eu falei sobre isso, né, que a esquerda ela facilita a imigração, mas não cria condições econômicas para isso, muitos disseram, né, horas, fácil para você falar, né? Você já é nômade digital, né? E para quem não tem essas condições, né? E para quem não tem cidadania italiana como você. E que essas pessoas têm que entender aqui, minha cidadania italiana chegou depois de eu ter passado por 37 países como brasileiro, tá? E ter tido, quantos? 2 vistos negados. De ter tido dificuldade em permanecer na Austrália, no Canadá, devido a restrições com imigração. Já fiquei sem dinheiro nesses países também. Então não adianta você pegar a história do Rafael de 10 capítulos e começar do capítulo 9 e achar que ele nasceu assim. E pense racionalmente. Algo que te afeta negativamente no presente pode te ajudar no futuro. E vice-versa também. Eu acho difícil me concentrar aqui. Eu gosto de caminhar e falar. Mas quando o lugar é muito bonito, tem muitas coisas assim, eu acabo me desconcentrando. E o microfone escapou aqui em algum momento, né? Então, em algum momento desse vídeo, o áudio vai ficar ruim. Ué,
cadê o gramado desse lugar? Eu lembro que essa grama aqui era mais verde, hein? Enfim, as pessoas estão acordando, tá? Eu vou citar alguns exemplos disso. As pessoas estão acordando pro fato de que a esquerda não é amiguinha do imigrante, não é amiguinha do índio, não é amiguinha das minorias, coisa nenhuma. Ela usa esses grupos para fins políticos e tenta jogar com a lei da reciprocidade. Olha, eu finjo que te apoio, quer dizer, mas para você tem que acreditar que eu te apoio. Te dei uma migalha, né? Logo, você tem que me apoiar em tudo, mesmo nas minhas distopias, né? Essa é a filosofia aí de toda essa esquerda aí na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa também. E as pessoas estão acordando. Você vê que de fato, quem elegeu mais minorias aí, mais mulheres, mais negros, a direita brasileira. Olha aí, que interessante, né? Os índios agora, que supostamente, de acordo com as urnas invioláveis, né, de acordo com as quais eles votaram no maior ladrão da história do mundo, na verdade não, eles estão lá protestando e dizendo que não querem um ladrão. Eles já deram um ultimato, né, dizendo que não querem um ladrão. Então, horas, e a esquerda treme na base quando vê isso, né, quando ela vê que todas essas minorias estão acordando. E eu acho que o golpe final, eu falo mais uma vez, o golpe final para isso vai ser quando um grande país assim como o Brasil, Estados Unidos, eleger um presidente de uma dessas minorias que ao mesmo tempo é de direita, seja um gay, ou um negro, ou um indígena, que não adere a essas ideologias identitárias, a toda essa ideologia distópica, esse ambientalismo fake, a toda essa distopia, né? Isso realmente é que vai ser talvez aí um golpe final, né, para toda essa esquerda identitária. É isso, né, pessoal? Que distopia, né? Mas pelo menos, ó, a vista aqui é maravilhosa. Bem, vou ficando por aqui então. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.